A gente tem uma régua de merecimento e as mulheres precisam começar a aumentar essa régua. Quando a gente pergunta de um relacionamento, por que você está com essa pessoa ainda? Ah, porque ele me trata bem. E a gente acha, muitas mulheres acham que tratar bem é como se fosse o ápice de tudo. Tratar bem é o mínimo, né, Cris? Tratar bem é o aceitável, gente. Aceitável. É o mínimo aceitável. Hello, pelo amor de Deus. Tratar bem é obrigação, gente. E aí você continua postergando. Não é mérito. Pois é, continua tendo esse relacionamento. Muitas vezes você sabe que você poderia ter uma história melhor para você de sucesso, porque muitas mulheres conseguem ter um foguete na vida quando acaba um relacionamento. Sim, porque aquela energia puxa para baixo. Puxa para baixo. E isso é verdade. E voltamos com o nosso Pod Cris na segunda temporada, que eu garanto a vocês que vai ser incrível. E a nossa primeira convidada é uma mulher muito poderosa, a gente ama mulheres poderosas. Ela é advogada, ela é educadora financeira e ela trabalha com finanças comportamentais femininas. Ela já esteve aqui no nosso canal, mas não foi ao vivo, né? E agora a gente está aqui juntas para bater esse papo e trazer para vocês esse conhecimento. Não é isso? Camila Luz com a gente hoje. Conta aqui um pouquinho, Cami, o que a gente pode fazer para a gente poder realmente desbloquear todo esse potencial financeiro. Oi, gente. Primeiro, queria agradecer essa deusa aqui, essa mulher empoderada, essa mulher forte, determinada. Enfim, já tenho quantos anos de amizade? Tem uns 3, né, Cris? Já. Pra quem não sabe, a gente se conheceu por intermédio de uma seguidora que me indicou pra Cris participar. Eu participar, não foi, Cris? Não, você pediu indicação para os seus seguidores, quem elas acham que eram pessoas interessantes, que poderiam participar de uma live com você. Aí você me convidou. Foi. Depois disso, foi passeio de barco, foi conversa, foi vinho, foi troca, foi tudo. O universo conspirando sempre, né? Eu vou fazer uma leve apresentaçãozinha para quem não me conhece. Meu nome é Camila Luz, eu sou advogada, trabalhista há quase 10 anos, sou planejadora financeira. Meu público é exclusivamente feminino e hoje eu estou aqui a convite dessa mulher maravilhosa para a gente falar um pouquinho de como eu iniciei, porque assim, finanças nunca foi meu forte. Se eu falasse com a Camila de 10 anos atrás, eu acredito que ela nunca acreditaria que hoje estaria trabalhando, ajudando mulheres a trilhar o caminho da autonomia financeira, da autossuficiência financeira. Então, vou contar aqui um pouquinho como foi um pouco da minha trajetória, porque senão a gente teria que ter aqui umas 3 garrafas de vinho. Gente, a gente sentiu falta. Vocês não sabem, a gente estava aqui falando, por que a gente não trouxe um vinho? Por que a gente não trouxe um champanhe? Meu podcast vai ter vinho, vai ter champanhe, tá, gente? Então, meus convidados, já vão ficar animados aí, porque a gente vai aqui tomando uma taça, é como se a gente realmente estivesse aqui num grande bate-papo, né? Então, Coisa vou cobrar leve, meu retorno, porque eu não vou fazer outro podcast sem uma garrafinha de vinho pra gente... Verdade. Para as palavras soltarem melhores, verdade. Não? Então, Cris, eu, como sempre, como a maioria das grandes mulheres, de todas as... Acho que uma grande parte das mulheres sempre tiveram dificuldades em ter uma autonomia financeira. Sim. Hoje a gente tem mulheres que são independentes financeiramente, né? Trabalham, mas não conseguem gerenciar as suas finanças. E aí, eu me via nesse papel também, que muitas vezes eu conseguia faturar muito, mas o dinheiro não ficava na minha mão. Eu sei como é isso. Passei muito por isso também, antes de reprogramar minha mente. A mentalidade da gente, ela acaba... Cris vai falar durante essa 1 hora aqui de podcast muito mais forte do que eu, mas a gente sabe que a gente tem algumas coisas limitantes lá que a gente aprendeu, principalmente nós mulheres, a gente aprendeu na infância, a gente recebeu muitas mensagens dúbias, da mesma forma que a gente ouvia que a gente precisava ter dinheiro, a gente precisava ser boazinha, acolhedora, a gente não precisa ser ambiciosa, não precisaríamos tanto de dinheiro. Para que tanto dinheiro? Sempre vai ter alguém para te resgatar. Então, Isso é importante. A gente atrelava o quê? O medo. Isso que você está falando é bem importante, porque essa é uma mensagem que as mulheres ainda têm, né? E as mulheres estão sempre pensando assim, alguém vai vir resgatar, vai ganhar uma herança, ou alguém vai vir resgatar, ou tem aquelas que pensam que vão ganhar na loto. Alguém que vem resgatar geralmente é o príncipe milionário. Gente, ontem eu ouvi isso de uma amiga. Ai, amiga, você vai casar com um bilionário. Eu disse, mas deixa eu dizer uma coisa, eu prefiro eu ser milionária. Tem aquela frase, né? Eu não preciso de ninguém para me resgatar.
daquela de Cher, dizendo, mãe, calada. Eu sou o homem rico da relação. Ela ficou calada assim, olhando pra mim, ela fez, amiga, faz sentido. Mas você vê, isso tá tão no inconsciente, verdade, que a pessoa, quando ela deseja o melhor pra outra, ela deseja isso. Gente, hello, né, pelo amor de Deus, por que eu vou esperar esse poder todo na mão do outro? E não vindo através de mim. E isso que você falou faz muito sentido, porque essa programação já vem da nossa infância. E já que Cris falou já dessa questão de confiança, quando a gente fala sobre autonomia financeira, a gente fala de mulheres serem independentes, mas não conseguem gerenciar a sua grana, o seu dinheiro, e acaba terceirizando isso para outros, para o pai, para o filho, para o marido, enfim, para principalmente uma figura masculina, porque elas entendem que o homem é que sabe muito mais de dinheiro do que ela. E quando a gente fala sobre isso, a gente vem a questão da confiança que as mulheres não têm. E aí você poderia falar um pouquinho mais para que a gente entenda como uma mulher começa a construir. A gente sabe que é um passo a passo, não é uma coisa imediata, né? Mas a gente consegue construir e fortalecer essa confiança, principalmente, para que a gente traga isso para as nossas finanças, a gente consiga gerenciar melhor. Tá, nós vamos falar sobre isso, mas olha, tem uma pergunta guardada aqui, porque você ainda não contou um pouquinho de como... é verdade. Né, mas tá guardada aqui, hein? De como foi essa sua trajetória, né, até aqui, se você passou dificuldade financeira, para justamente ter entrado nesse nicho, porque geralmente as pessoas, quando a gente entra em um nicho, é uma dor que a gente já conhece, né? Exatamente. Então, gente, já ela vai contar isso aqui pra gente, hein? Não vou fugir, não. Não pode. Se a gente esquecer, a gente não pode esquecer, não tem como. Alguém vai lembrar, pronto. Vitor, já lembra a gente aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da autoconfiança, né, que você falou. Na verdade, Cami, está muito interligado a questão da autoconfiança com a baixa estima, com a insegurança e com o não merecimento. Tudo começa com o não merecimento. O não merecimento pega, viu, gente? Não merecimento, ele vem justamente de quando a criança vem lá na infância, às vezes sentida já desde o útero, de quando aquela criança, ela não foi valorada o suficiente por simplesmente ela ser quem ela é. Então, ela precisava se esforçar. E aí, quando ela fazia algo, por exemplo, tirou uma nota boa, então agora você merece isso. Ou fez sua lição de casa, ou lavou o prato, ou fez isso, ou cuidou do irmãozinho, a troca. E não simplesmente por ser quem ela é. Então, ela começa a entender que ela não tem valor por ser quem ela é somente. Ela tem valor se ela fizer algo, se ela der algo, se ela ajudar em algo, se ela fizer algo que as pessoas fiquem satisfeitas. E sempre o sim, né, Cris? Sim. Sempre sim. O sim eu já respondo sim, e sempre o sim. Então, esse não merecimento começa lá atrás, né? Como hipnoterapeuta, eu trato muitas situações e eu vou dizer para você, viu, Camila Luz, eu acho que eu posso afirmar 100% das mulheres vem e dentro dos sintomas que elas carregam, do que incomoda, do que elas querem transformar, existe insegurança, existe falta de autoconfiança e existe baixa estima. Agora a pessoa chega assim, é porque ela já tá com um transtorno de ansiedade, sabe? Ou ela tá passando desafio no relacionamento, ela tá separando, mas só que dentro desses sintomas tem isso, né? Essa coisa do não merecimento, que aí está camuflado em falta de autoconfiança, baixa estima e segurança, e é tudo interligado. Isso é causa, gente, para a não prosperidade financeira, isso é causa para a pessoa não conseguir decolar no trabalho, não conseguir alcançar realmente tudo aquilo que ela merece, tudo aquilo que ela deseja, para ela ter relacionamentos tóxicos, aceitar qualquer migalha, né, e ficar dentro de um relacionamento tóxico por medo, inconscientemente, de não encontrar ninguém melhor. Tá ruim, mas pelo menos eu tenho isso aqui. Aí aceito uma migalha, quando a pessoa já dá um carinho. Não, mas me trata bem, mas me deu isso de presente, mas fez aquilo. Então, o não merecimento é um dos grandes autossabotadores da humanidade em geral, mas principalmente das mulheres. Tem uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas. Nós mulheres, a gente tem uma mochilinha nas costas chamada culpa. E a gente anda com essa mochilinha o tempo todo, né? E se a gente não se policiar, a gente tá sempre refém da culpa e, consequentemente, do medo. Eu tenho algumas alunas que são mães e é impressionante como elas se sentem culpadas por estar gastando o dinheiro que elas geram
muitas vezes, que quando elas vão no shopping, por exemplo, elas precisam gastar com alguém a mais, com o filho, com o marido, não se sente bem quando elas gastam apenas com ela, né? E os outros fatores, e como você, Cris, ponderou bastante, principalmente esse ponto do não merecimento e acaba a gente entrando nos relacionamentos e se mantendo nos relacionamentos tóxicos, a gente precisa trazer também que um dos fatores que levam mulheres a permanecerem nesse cenário, né, de muitas vezes de violência doméstica, violência patrimonial, é a questão da dependência financeira. Exato. Muitas mulheres ainda continuam em relacionamento porque o dinheiro, ele é a liberdade, ele é a autonomia para as mulheres. Então, quando a mulher não está bem em um relacionamento, claro que existe a questão da dependência emocional que pesa bastante nessas tomadas de decisões, mas quando a mulher não é dependente, ela consegue sair de relacionamentos tóxicos, ela consegue sair de empregos que não mais satisfazem. E aí, já que falando de emprego, de trabalho, tem um ponto aqui que é outro que sempre tem um alerta lá no meu Instagram e também com minhas alunas, que é a questão da transição de carreira, que traz a questão do medo, da insegurança, e Cris passou por uma transição muito importante. E ela pode trazer, porque ela saiu do melhor pro excelente, né? Pelo que a gente conversou nesses anos. Você poderia contar, né, Cris? Posso contar, mas antes de eu contar, vai falar de mim. Você vai contar, porque senão a gente vai esquecer. É verdade, vamos então, contar. A segunda pauta aqui, a gente tem tempo, hein? Gente, podcast é bom que tem tempo, né? Então, eu juro que em seguida, vou me lembrar de falar dessa minha transição. Eu vou lembrar ela agora. Porque é tanto assunto que a gente tem pra falar pra vocês aqui, gente. É porque um assunto vai puxando o outro, né? A gente fala de relacionamento, que fala de dinheiro, mas enfim, deixa eu falar um pouquinho de mim. Fala. Algumas seguidoras já me conhecem, outras não. Mas eu sou uma mulher comum, como outras que estão me assistindo, né? Eu passei por muitas dificuldades financeiras por conta da minha não organização financeira. E para eu chegar aonde eu estou hoje, eu tive que literalmente ir para o fundo do poço. E a gente só consegue tomar uma decisão, muitas vezes financeira, de dizer assim, ou eu mudo agora, ou a minha vida realmente vai ser uma sentença transitada e julgado, ou não. Eu sou advogada há uns 10 anos. E desde o começo sempre tive dificuldade, né? O início da advocacia sempre é bem escasso. E eu catei muita moeda no início da advocacia. Mas houveram alguns tempos que eu conseguia ter dinheiro. Só que era aquela coisa assim, Cris. Eu ganhava o dinheiro enquanto eu não pegasse Naquela época não tinha internet banking, né? Mas enquanto eu não olhasse minha conta, tivesse dinheiro, eu continuava gastando. Continuava gastando dinheiro. E depois que eu conseguia gastar todo o dinheiro, eu me sentia bem e, ao mesmo tempo, culpada e me perguntava, para onde foi meu dinheiro? E com isso, eu não conseguia patrimônio, não conseguia ter uma vida saudável, porque ninguém com dívidas é feliz. Ninguém endividado, como eu já passei momentos da minha vida com busca e apreensão de carro, corte de energia, quase perco meu apartamento também por conta de não pagamento. Ninguém é feliz. Então, quando eu cheguei nesse cenário de escassez, de desespero, eu falei, não, ou eu mudo, porque eu tô percebendo que ninguém vai me resgatar. E não vem resgate, gente, não vem. Hoje, tudo aquilo que eu construí, todos os meus patrimônios que eu tenho, tudo que eu tenho hoje é exclusivamente do meu trabalho, autoconhecimento, da hipnoterapia também, que me ajudou muito a melhorar isso. E depois que quando eu comecei realmente a entender, é que eu fui perceber que esse meu comportamento de rejeição do dinheiro, de não aceitação do dinheiro, veio da minha família, principalmente da materna. Porque eu via muito a minha avó. Minha avó tinha uma loja, um bar no Pelourinho. Então, todo o dinheiro que entrava, automaticamente que entrava, saía. E esse comportamento eu achava que era normal, porque lá na frente a gente resolve. Lá na frente a gente resolve. Então, eu sempre achava que esse jeitinho sempre resolvia. Sim. E a gente percebe que existe muitas mulheres com esse perfil. Muitas mulheres que lá na frente eu vejo. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu estava conversando essa semana, hoje eu tenho 39 anos, eu fiquei assim, gente, se eu começasse a fazer minha aposentadoria com 25, eu estaria milionária hoje. Então, você que está me assistindo, mulher aqui agora, se você não tem aposentadoria, comece. Porque
por mais que a gente não consiga vislumbrar as finanças comportamentais, ele diz que a gente muitas vezes não consegue vislumbrar o futuro, porque é como se a gente estivesse emprestando dinheiro para uma pessoa que você não sabe se vai existir e que você não conhece, que é o futuro. Então, muitas vezes a gente não faz. Mas o conselho que eu dou para uma mulher hoje, que chegou nos seus 30, 35 anos e não tem nenhum tipo de aposentadoria, inicie hoje. Uhum. Porque essa é a chave da sua segurança para o futuro. Uhum. Perfeito, Cami. E você sabe que você foi falando e eu fui pensando aqui, porque isso que você falou, o padrão veio da sua família, né? A criança, gente, tudo que ela ouve, especialmente até os 7 anos, na verdade, mesmo depois, na adolescência, mas até os 7, porque até os 7 anos a criança ela não tem fator crítico formado. O fator crítico é uma função do nosso consciente que trabalha para o subconsciente, ela é quem permite que uma sugestão seja aceita ou não. E quando esse fator crítico está em estado relaxado ou desligado, você pode aceitar facilmente uma sugestão, e isso é o estado de hipnose, que é o estado natural da nossa mente. E a criança até 7 anos, ela não tem esse fator crítico. Então, tudo aquilo que ela ouve, uma esponja. Não só o que ela ouve, uma esponja, o que ela percebe, o que ela sente, porque ela aprende através dos 5 sentidos, não só do que ouve, do que ela vê a mãe, o comportamento, o sentir da mãe, o pai, as brigas, a forma como lidam com o dinheiro. Então, tudo isso a criança vai absorvendo. E para ela, aquele padrão é o normal. E ela cresce acreditando nisso. Então, se o padrão era de escassez, no sentido de que entrava dinheiro e saía, sabe? Aí ouvia muitos nãos em relação ao financeiro. Eu quero um brinquedo, uma boneca. Não tem dinheiro, não pode, né? Isso é uma das piores coisas que se pode falar a um filho. Eu até já falei aqui no canal, dando essa dica para as mães, para os pais, né, para os adultos que lidam com criança. E a pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro, Cris, como que eu faço? Você vai dizer o seguinte, olha, nesse momento, essa boneca, esse brinquedo, né, seja lá o sonho que a criança tenha, não é a prioridade. A prioridade é a sua escola, é o nosso aluguel, o mercado, mas esse é um desejo válido. Nós vamos colocar aqui no quadro de planejamentos, no quadro dos sonhos, e vamos colocar uma data para a gente realizar isso mais para frente. Então, se você fala para a criança, ó, o dinheiro entra, existe dinheiro, mas existem prioridades. A criança vai aprender que, às vezes, nem tudo que ela pode ter naquele momento, mas que ela pode se planejar e ter, mas que o dinheiro existe, o dinheiro está entrando, e ele está sendo administrado. Quando a pessoa diz, eu não tenho dinheiro para uma criança, a criança vai entender que se o pai dela não tem dinheiro, não ter dinheiro é normal. E ela aprende que ela também não vai ter dinheiro, porque o normal, se o pai dela não tinha, se a mãe dela não tinha, ela também não tem que ter. Agora, Cris falou um ponto que eu me lembrei de 3 alunas agora, que elas gastam muito dinheiro com o filho. E aí a gente vai conversando, entrando com finanças comportamentais, até você entender que ela falava, todas as 3 falavam isso exatamente que você disse. Quando elas eram pequenas, elas passaram por limitações, e ela não quer que o filho passe por toda a limitação que ela passou. Só que existe uma consequência por isso quando você não tem inteligência financeira. Uhum. Você acaba gastando mais do que você pode, dando até mais do que aquilo que você pode e se endividando por trás disso. E também não é saudável para a criança. Né? A criança ela não tem que receber sim o tempo todo. Então ela tem que aprender que existem limites. A criança que cresce sem limite, onde é dado tudo que ela quer, simplesmente porque o pai e a mãe passaram dificuldades e não querem que os filhos passem, não sabem dizer não, vai ser uma criança que vai ter problema no futuro, porque ela não sabe lidar com o não, ela não sabe lidar com a falta, com a rejeição, com o não no relacionamento, com o não no trabalho, com o não do colega. Então, esse equilíbrio entre sim, ok, vamos fazer isso agora e agora não, mas quem sabe mais para frente, ou esse projeto nós vamos guardar ele para fazer mais para frente, é muito mais saudável para a criança. É interessante a gente falar sobre, só concluindo a minha trajetória, que ainda, gente, por mais que eu sempre digo isso para minhas seguidoras e minhas alunas, por mais que eu seja planejadora financeira, eu ainda assim tenho maus hábitos com dinheiro. E a gente precisa trazer sempre a gente precisa estar vigilante, né? Porque, querendo ou não, chega um momento que as emoções estão até muito mais... gatilhos, né? Estão muito mais à flor da pele, e aí a gente realmente quer trazer aquele comportamento que a gente tinha. E
muitas vezes essa questão de você trazer o bem, porque a gente libera dopamina quando a gente compra, né? Uhum. Então, quando a gente não tá Uma bem, dopamina boa, né? a gente Oh, compra, depois se delícia. sente, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu comprei isso? E aí bate A culpa. a culpa, né? E é importante a gente trazer isso também, que a gente vê muito na internet hoje, Cris, uma facilidade da gente cuidar da nossa vida financeira como se fosse uma planilha. É só você pegar sua planilhazinha e dá tudo certo, você vai conseguir se organizar. Só que esquece que somos seres humanos, né? Somos cheios de emoções, o que a gente absorveu lá atrás na nossa infância, como você disse, as nossas referências do que o que era certo, o que não era certo. E nem sempre é tão fácil mudar. E os hábitos também. E aí, como é que a gente pode... O que a hipnoterapia pode trazer para essas mulheres que têm todas essas que você falou no início aí de medo, da falta? O que a hipnoterapia pode trazer para as mulheres? Tá, agora eu vou responder suas duas perguntas, hein? E me ajudou, junto com autoconhecimento, terapia, e ainda assim tô estudando em processo, né? Porque nós seres humanos sempre processo estamos de melhoria constante. Gente, esse aqui é um bate-bola, né? Não é um podcast só de entrevista, né? E eu acho isso ótimo, porque, na verdade, um ponto que nos uniu, eu e a Camila Luz, é a nossa missão de ajudar a transformar positivamente, né, gente? Não é sair transformando para a pessoa ficar pior, é transformar positivamente a vida das mulheres, né? E eu trabalho com essa parte emocional, comportamental, mental. Camila trabalha com a parte financeira. Então, a gente tem esse propósito em comum. E aí, por isso que a gente está batendo essa bola aqui, porque, na verdade, é um processo totalmente interligado. A questão financeira está ligada com as emoções, está ligado com o comportamento, está ligado com a mente. Bom, eu vou começar falando que a hipnoterapia transformou em primeiro plano a minha própria vida. A transição, não esqueça de contar, hein? Vou contar. Eu trabalho, gente, com a parte de reprogramação mental há uns 17 anos, assim. Porque mesmo quando eu era uma autoexecutiva, eu fui diretora nacional de vendas independente da Mary Kay do Brasil, nacional e global, e eu tive uma força de vendas muito grande. Muitas mulheres, homens também, né? E levei várias ao sucesso, ao topo, várias de carro rosa, várias conquistando viagem, né? Então, eu sempre gostei de ajudar a empoderar mulheres e ajudar as mulheres a se transformarem. E eu já utilizava a reprogramação mental através da programação neurolinguística, PNL, dentro desse processo. Meu primeiro curso, gente, tem 30 anos, com o doutor Laí Ribeiro. Eita, que tem tempo, hein? Então, é algo que eu sempre teve na minha vida, né? Mas, em determinado momento, eu senti que tinham coisas que precisavam ir mais fundo no subconsciente. E aí foi quando eu conheci o processo da hipnose, porque tudo está no nosso subconsciente. O que você é hoje, a roupa que você veste, o dinheiro que você tem ou não tem, o relacionamento que você tem ou não tem, né? O tipo de relacionamento amoroso que você está vivendo. Até a roupa que você escolhe é por conta da programação mental que você tem, que está lá no seu subconsciente. Então, quando você não trabalha no subconsciente, nas emoções, você vai ficar refém de uma vida que às vezes não é a vida que você deseja, não é a vida que você merece viver. E aí foi nesse momento que a hipnose entrou na minha vida. E a hipnose nada mais é do que trabalhar na mente subconsciente. E falando da transição de carreira, já que eu falei desse ponto aí, né, da Mary Kay, eu fui diretora nacional da Mary Kay, diretora e diretora nacional por 13 anos, quer dizer, mais na verdade, mas assim, diretora nacional eu fui 9 anos dentro desse processo. Me tornei diretora nacional em 4 anos na empresa, ganhei 4 carros, nossa, muitas viagens internacionais de luxo, e eu alcancei algo, né, que era o sonho daquelas milhares de mulheres que estavam ali, e eu falei assim, tô bem aqui, né, eu tinha um faturamento que eu posso dizer aqui altíssimo, né, para os padrões brasileiros. Eu não sei quanto um juiz ganha hoje, você sabe? Você que é da área? De 30, 40 mil, a depender. Pronto, eu ganhava mais que um juiz, poderia ser o dobro de um juiz, dependendo do mês. Então, imagine aí, gente, excelente, né? Mais um carro, né, porque a gente recebia ou o carro, ou o dinheiro para comprar o carro, mais as viagens. Só que, gente, era ralando. Nossa senhora, eu trabalhava, eu não tinha nem vida, viu, gente? Eu trabalhava muito, muito mesmo, né?
E como é que era essa gestão? E eu era mãe, né? Quer dizer, eu sou mãe, mas eu era mãe de crianças pequenas, né? Quando eu entrei pro negócio, Léo tinha 2 aninhos, né? Então, Yasmin tinha 4 e Júlia 12. Acho que era isso aí. Então, assim, a gestão sempre com equilíbrio emocional, mas realmente era muito trabalho. E aí chegou um tempo que eu fui intuída, né? Isso foi depois do meu divórcio, que foi em agosto de 2016, a criar um canal. Vim assim, eu medito, gente, há 26 anos. E nessa época eu intensifiquei as meditações, né? Depois que eu me separei, eu voltei a morar aqui na Bahia. E vinha assim muito na minha mente, você tem que gravar, você tem que gravar. Meu Deus, gravar o quê, gente? Aí eu comecei a viajar. Eu falei assim, será que é para eu gravar? Eu amo viajar, viu, gente? Vocês fiquem sabendo isso sobre mim. Amo. Mas será que é um programa de viagens? Aí chamei uma amiga minha, a Silvia Pique, e falei, ô Silvinha, bora fazer um programa de viagem no mundo? A gente sai viajando, gravando. Ela, ai, super topou, bora. Aí depois a gente ficou assim, né? A gente tinha um filho, os filhos da mesma idade, 9 anos e 9 e 12, mais ou menos, e 11 e 12. Aí ela disse, e a gente vai deixar os meninos com quem? Pra gente sair, né, os mais novos. Aí eu disse, eita mesmo, né? Tanto eu como ela. Viajar, acho que não é esse o programa que eu tenho que gravar, não. Mas ficava, gente, aquela coisa toda hora de que eu tinha que gravar. Aí quando foi um dia, eu perguntei assim, né, pro meu eu interior, pro universo, pra Deus, pra energia cósmica amorosa. Eu falei assim, o que eu tenho que gravar? Gente, eu juro pra você, foi uma resposta no meu ouvido. Porque eu ouvi isso. Você vai ensinar as pessoas aquilo que você vem ensinando há tantos anos, só que agora você vai ensinar para o mundo, assim, né? Que era para falar no YouTube, que era sobre lei da atração e reprogramação mental, que na verdade é uma coisa interligadíssima e as pessoas, a maioria não faz ideia. Aí eu gravei o primeiro vídeo em 2017. Nesse meio tempo eu fui me apaixonando pela comunicação, né? Eu tenho essa missão, esse dom da comunicação, né? Eu fiz jornalismo, isso é uma coisa que é minha, de gostar mesmo de falar, de me comunicar. E fui me apaixonando e fui desgostando mais da outra área, porque me cansava, né? Eu ia, fazia todo aquele trabalho, o povo ficava animado, eu ia embora, o povo morria. Eu digo, meu Deus, aquilo foi, né? Ao longo dos anos, aquilo foi me cansando. E aí eu fui focando no outro projeto. Quando eu vi, tinha vídeos viralizados no canal. Quando eu vi, nossa senhora, já tinha um vídeo com mais de 500 mil de views, que esse vídeo hoje está com mais de 4 milhões, né? Mais de 15 mil depoimentos. E o YouTube paga, né, Cris? YouTube paga. Aí eu recebi um e-mail dizendo que meu canal estava monetizado e que eu tinha $120 para sacar. Eu digo, uai! Com quem fala? Saca por onde? Menina, foi um trabalho para sacar esse dinheiro, porque eu não fiz planejado. Eu não sabia nem como é que fazia, para que lado ia. Né? E eu realmente só coloquei ali os vídeos para ajudar as pessoas. Eu pensei assim, eu fiz o primeiro vídeo com reprogramação mental e as sequências numéricas, que não existia na época, com reprogramação mental ao fundo para mim, e falei, vou colocar aqui no canal para as amigas e para mais quem mais quiser ouvir. Não imaginei que aquilo fosse ganhar aquela dimensão, que fosse explodir. Hoje tem quantos inscritos mais ou menos, Cris? Olha, a última vez que eu olhei estava com 109 mil, acho que é mais ou menos isso aí. Tá ótimo, hein? E aí, gente, nesse meio tempo eu fui focando mais, né, nessa parte de ajudar as pessoas através do conhecimento e fui largando mais o cargo de diretora executiva. Mas eu fui transicionando, né? Eu me programei e eu também não ia largar as pessoas, né? Eu tinha uma equipe de liderados, então eu fui transicionando, eu fui conversando com elas, eu fui fazendo isso no decorrer. Isso, assim, que eu tomei mesmo essa decisão em 2019 e ainda durou 2 anos. Então, foi uma... Então, desde o seu divórcio até a transição completa deve ter sido uns 5 anos, mais ou menos. 5, 6 anos. Foi 2016, né? 4 anos. 4 anos. Mas, assim, eu fui fazendo as duas coisas. Só que eu realmente decidi focar na minha missão de vida, que é ajudar a transformar positivamente a vida das pessoas. E abdiquei
antes da pandemia, que eu nem sabia que ia existir pandemia. Então, eu fiz a transição, isso foi dezembro de 2019, e entrou uma pandemia em março de 2020, e foi uma loucura para mim, porque foi o mês que eu lancei meu primeiro curso online, né, sem esperar que vinha a pandemia. Então, tomei assim uma rasteira, porque as pessoas começaram a surtar, o povo não sabia nem se ia viver, né? Era aquela época que chegava o mercado em casa nas caixas e botava tudo no sol, passava álcool, né? Foi aquele pleno desespero. Eram assim. 15 dias depois. Ninguém comprava mais nada, nem curso, nem nada, porque dizia, eu não sei se eu vou ficar vivo, né? Então, meu primeiro lançamento do meu primeiro curso foi assim, né? Foi desafiador. O pessoal pensa que quem trabalha no digital, que é tudo fácil, que tá ganhando rios de dinheiro. Não, gente, buraco faturou é bem mais dígitos. embaixo. Não. E tem muita mentira por aí também, viu? A gente bem sabe disso. Então, assim, eu fiz essa transição pensada, estruturada, organizada, né? De forma organizada também financeiramente. E isso é muito importante. Agora, o que realmente me faz dizer para você, com toda certeza, aliás, dizer para vocês todos aqui, que se você tiver isso, você não vai ter medo de nada na sua vida, nem de transição, nem de sair de relacionamento que não tá legal, nem de mudar de cidade, mudar de casa, mudar de trabalho, nada. É se você trabalhar as suas emoções, se você trabalhar lá dentro da sua mente subconsciente, eliminando os sabotadores mentais que alimentam esses medos, que alimentam essa insegurança. Então, nesse processo, o autoconhecimento ele é muito importante, mas é muito mais que autoconhecimento, é tratar realmente as emoções. E eu sei que eu já me delonguei aqui, mas já que você perguntou sobre a hipnoterapia e ela linka junto, né? Então, nesse processo, eu não conheço nada mais eficaz do que a hipnoterapia. Ou seja, são quase 20 anos de trabalho, né? Sim, com a hipnoterapia menos, né? Quase, tá chegando aos 20, né, amiga? Com a hipnoterapia menos, mas com a reprogramação mental tem quase isso aí. Então, qual a diferença de reprogramação para hipnoterapia? Hipnoterapia é um trabalho onde a gente vai tratar as causas emocionais, a gente vai trabalhar nas suas emoções para depois a gente reprogramar a sua mente. Na verdade, você pode reprogramar a mente sem a hipnoterapia, mas você não vai ter tanta eficácia se você não limpar o lixo emocional. Imagine que esse copo aqui, ó, é o lugar onde você guarda as suas emoções na sua mente subconsciente. Tem o seu espaço aqui. E nós todos temos uma bagagem. Então, esse copo emocional, ele tá cheio e de muitas emoções negativas. Então, como eu posso reprogramar a mente se esse copo tá cheio? Aqui eu boto uma gotinha, transborda, não vai fazer efeito. Eu preciso primeiro esvaziar esse copo, derramar toda essa água aqui, deixar o copo vazio para eu poder reprogramá-lo. Então, primeiro eu tenho que eliminar, como eu chamo de lixo emocional. Tem que limpar o lixo emocional para poder essa mente ser reprogramada mais eficazmente. Então, esse processo da hipnoterapia é incrível porque ele vai tratar essas causas emocionais que a pessoa nem se dá conta, muitas vezes, mas que estão impactando ela até hoje. E é um processo realmente muito libertador, muito poderoso. E é um caminho sem volta, porque você não volta mais para aquele velho padrão. É impressionante que eu e Cris, a gente conversa bastante, né? E aí, quando ela já tem tanto tempo trabalhando com isso, que ela olha uma pessoa, conversa assim uns 30 minutos, ela já diz, ó, aquela pessoa tem isso, precisa disso, disso. Aí essa semana eu perguntei pra ela, amiga, você acha que eu não tenho autoconfiança? Não, não é isso não, mas existe um pouco de não merecimento. Ou seja, quando eu digo isso nas redes sociais, que eu falo, não, gente, eu tenho minhas limitações, eu sou uma procrastinadora, eu tenho autossabotagem, que a gente vai falar sobre esse assunto. As pessoas, não, como assim você tem isso? Você parece ser tão forte. Nem só porque a gente é forte, que a gente tá ali na rede social, que a gente não tem as nossas limitações, né, Cris? Sim, é um processo, na verdade, né? Todo o processo de melhoria nosso, ele é constante. Eu tenho certeza que hoje você é uma versão melhor do que você foi no ano passado. Com certeza. E uma versão melhor do que você foi 5 anos atrás, 10 anos atrás. E as pessoas têm que entender que a nossa versão, ela está em processo de evolução contínua. Às vezes também me cobram, né? Eu passei por um relacionamento que eu posso dizer que foi um relacionamento tóxico. Então, e as pessoas falam, mas como você passou por um relacionamento tóxico? Tinha uns pontos muito positivos, né? A pessoa também tinha um lado muito positivo. Eu achei que eu poderia ajudá-la.
Então aí entrou a terapeuta, entrou a mãezona que quer consertar, que quer ajudar, que quer... E que é errado, né? Exatamente. Mas assim, era um tóxico com limites, né, gente? Não era um tóxico assim também da pesada, não, né? Então, mas tinham abusos emocionais, psicológicos e emocionais. E aí as pessoas, mas como? Gente, eu sou um ser humano. Só que eu passei e não fiquei. O mundo ao meu redor não acreditou que eu fosse deixar. Nem a própria pessoa. E eu até brinco, né, que eu anoiteço e não amanheço, né, gente? Mas quando eu digo isso, é assim, se não tiver bom para mim, eu anoiteço e não amanheço. Então foi falado, foi avisado, foi conversado desde o início. Olha, você precisa se tratar, olha, você precisa fazer isso. Esse comportamento seu de estourar não faz bem para ninguém, só para você, porque para os outros não faz. E aí foi indo e chegou o momento que eu disse, não, aqui é perdido, é uma luta perdida e eu não quero essa luta para mim. É o seu tempo. Eu quero o bem mais precioso. Na hora que eu for encontrar alguém, eu quero que essa pessoa esteja pronta, porque é muito ruim quando você emocionalmente está trabalhado, ou se trabalhando e você está aqui, e a pessoa está aqui, e você fica, venha para a luz, venha para a luz, venha para a luz, e a pessoa não vem e você desce. Então é importante que você encontre alguém que ressoe com você, né? Que esteja mais ou menos no mesmo nível, em processo de melhoria, né, gente? Não é ninguém perfeito, porque a perfeição não tem aqui nesse planeta, mas que a gente esteja num processo similar de melhoria constante, né? Uma pessoa que também esteja trabalhada ali nas emoções, né? Enfim, no seu propósito, o que quer que seja, e isso é muito importante. Já que a gente está falando sobre relacionamento, é bom a gente falar sobre régua de merecimento, né? Bora. A gente percebe que esse assunto é ótimo, por mais que a gente fale de dinheiro, de reprogramação mental, a gente tem algumas dores na vida, né? Financeiro, amoroso e saúde, né? E amoroso sempre está no primeiro ponto de dores das mulheres. As mulheres querem encontrar alguém, enfim. A gente tem uma régua de merecimento e as mulheres precisam começar a aumentar essa régua. Quando a gente pergunta de um relacionamento, por que você está com essa pessoa ainda? Ah, porque ele me trata bem. E a gente acha, muitas mulheres acham que tratar bem é como se fosse o ápice de tudo. Tratar bem é o mínimo, né, Cris? Tratar bem é o aceitável, gente. Aceitável. É o mínimo aceitável. Hello, pelo amor de Deus. Tratar bem é obrigação, gente. E aí você continua postergando. Não é mérito, não é mérito. Pois é, continua tendo esse relacionamento. Muitas vezes você sabe que você poderia ter uma história melhor para você de sucesso, porque muitas mulheres conseguem ter um foguete na vida quando acaba um relacionamento. Sim, porque aquela energia puxa para baixo. Puxa para baixo. E isso é verdade. Quando você sai de um relacionamento e você começa a perceber que você tem autonomia, porque muitas vezes relacionamentos tóxicos, ele te preenche de uma forma que você perca até sua própria autonomia. E a autonomia financeira junto. Porque de uma forma muito camuflada, eles dizem, não, eu cuido do seu dinheiro. Eu cuido de você. Eu cuido de você, eu cuido de tudo. Para quê? Qual é o acesso da sua conta? Eu pago tudo. Eu tenho seguidoras que elas não veem nem o dinheiro, Cris. É tudo na mão do companheiro. E quando elas precisam do próprio dinheiro para comprar algo para elas, até um próprio absorvente, elas precisam pedir para esse companheiro. Uau. E isso existe e muito. Então, quando você vai para essa régua de merecimento, as mulheres precisam mudar. Cami, deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal, já que eu falei aqui também sobre mim. Você já passou relacionamento tóxico? Já passei. E depois, quando a gente faz terapia, você consegue perceber que não foi somente um. Uhum. Foram alguns relacionamentos que a gente vai permitindo, né? Hoje eu costumo dizer que meu nível de desrespeito é isso. Uhum. Eu não aceito mais um nível de desrespeito na minha vida. Qual é a dose que você aguenta tomar de veneno até morrer? Uhum. Essa é sempre a minha pergunta quando alguém completamente foge do meu limite de respeito. Uhum. Mas eu tive eu tive uns 3 relacionamentos depois da terapia que eu comecei realmente a enxergar isso. Uhum. Principalmente o último, que a gente vai realmente analisando e fala assim, meu Deus, a gente vai vivendo e se encaixando, porque a gente vive no encaixar da vida do outro. Quanto tempo esse último? Foram uns 4 anos. 4 anos, você tá vendo, gente? Teve altos e teve muitos bons momentos, mas depois... Isso. Mas é isso, uma mulher poderosa, tratada,
E passa, gente. Passa. Só que a gente passa e tá tudo certo, mas a gente não vai passar de novo. Não Esse é o passa. grande ponto. Você pode errar, mas você não pode ficar repetindo no mesmo erro. Pois é. O negócio é tomar decisão. A gente só tem aquilo na nossa vida, que é aquilo que a gente permite. Então, se você está vivendo um relacionamento que você não é mais feliz, que você não está bem, que você sabe que aquela pessoa não é para você, para que continuar? Existe um viés que eu esqueci agora, mas é o já que. Já que eu estou aqui, já que eu estou há tanto tempo, mas com isso o tempo vai passando. E aí você tem 20, 30, 40, 50 anos, quando você vai ver, olhar para trás, o tempo já passou. Então, o momento de mudança é o agora. Não espere virada de ciclo, virada de segunda-feira, de novo ano, novo semestre. E sempre é tempo, gente. Ela falou aqui a questão de idades, mas é sempre tempo, porque eu trato pessoas de 55, 60 anos. Que podem encontrar o amor da vida aos 50 anos. Eu tenho clientes homens de 74 anos e que querem encontrar o amor da vida, que ficou viúvo e quer encontrar o amor da vida e está nesse propósito, né? Depois que a gente trabalhou as questões dele. Ele me manda um monte de foto no WhatsApp o tempo todo viajando, porque era um sonho da vida dele viajar, mas ele tinha uma tristeza profunda, né? Ele tinha as questões dele. Ele sofreu abuso do relacionamento dele e da mulher, né? Foi uma situação inversa. Existe muito. Né? Ele cuidou dela, ele cuidou dos pais dela, ele cuidava dos filhos, e mesmo assim ele era o provedor, ela não trocava uma fralda dos filhos, uma loucura. Existe também esses casos, tá, gente? Não são a maioria, mas existem, né? E aí o sonho dele é viajar, é comprar um sítio e encontrar um amor. Ele está viajando, acho que o sítio, não sei se já comprou, está em processo, e agora ele está buscando amor, 74 anos. Então nunca é tarde para você se reconectar com você mesma, com você mesmo, para você amar, para você ser amado, para você encontrar um par. Agora pensem o seguinte, gente. Você não vai encontrar alguém que vai te trazer felicidade, porque essa é uma premissa errada. Verdade. Você vai encontrar alguém que vai expandir o que você é. Se você é feliz, melhor, né? Se você é feliz, você vai encontrar alguém que vai multiplicar essa felicidade com você. Se você não está feliz, se trate, em primeiro lugar, esqueça relacionamento agora, vá se tratar. Depois você vai buscar um relacionamento, porque se você busca um relacionamento a partir de um ponto de carência, essa pessoa que vai vir vai só amplificar isso na sua vida. E é arriscado também, Cris, esse pular de relacionamentos, né? Porque você acaba não se tratando e a primeira oportunidade de alguém te tratar bem nessa régua de merecimento que está baixo, você aceita. E aí é que é a armadilha para as mulheres, né? De entrar num relacionamento que não é saudável para elas. Pelo simples fato de não querer ficar só. Gente, ficar só é tão bom. Esse é o momento, eu e Cris, a gente tem um pacto de não ter nenhum tipo de relacionamento esse ano. Não ter relacionamento. Tentar. Não ter relacionamento assim, sério. Tipo sério. Assim, estamos namorando, vamos casar. Esse é o momento, né? Da gente se conhecer, assim, de viajar. Gente, peraí, vamos abrir parênteses, calma, peraí. É assim, ó. É assim, calma, porque senão cadê meus pretendentes? Gente? Já tá todo mundo embora. Calma, Camila Luz. É assim, gente. Solteira sim, sozinha nunca, né? Então, muita calma nessa hora. Mas se aparecer alguém... Tem que ser muito merecedor. Tem que ter, aí tudo bem, mas até então a gente tá nesse momento de ficar só. E aí é importante mulher ficar só, para que elas se sintam, não. Eu fiz até uma tatuagem essa semana, ontem. Você é suficiente. Pra gente se lembrar. You are enough. A gente precisa se sentir suficiente. Que a outra pessoa, quando vier, ela te traga a sua melhor versão. Quando a gente tá num relacionamento onde a sua outra versão, a pior, porque a gente tem os dois lados, né? O bom e o ruim, né? E a gente sempre tem que estar no caminho da luz, da melhoria. Mas quando você está num relacionamento onde você não consegue nem mais se enxergar, esse é o momento de realmente você sair. Sim. Agora, tem um assunto que é importante, que é a autossabotagem. A gente percebe, Cris, que existem mulheres que fazem tudo para todo mundo, mas quando é para cuidar dela, cuidar da vida pessoal, da vida profissional, da vida financeira, elas travam. Cuida de todo mundo, do filho, do marido, todo mundo tá bem. Eu tenho tem uma vez que eu até falei isso no meu Instagram, de uma história que eu vi no livro, de uma mulher que cuidou dos filhos até os 50 anos, né? E aí não tinha mais o que fazer, ela começou a fazer terapia. E aí a terapeuta perguntou, o que você fez de bom pra você?
Ah, meus filhos estão formados, meus filhos estão estão casados, estão muito bem casados. Não tá bom. Meu marido também ganha muito dinheiro, mas e para você? O que você está fazendo para você? O que você fez para você nesses 50 anos da sua vida? E a gente percebe que existe uma doação para as mulheres, e muito disso é o que a gente ouvia, né? Nossa, isso é tão importante que você falou, e isso me linka até com o que você falou também há pouco, né? Que a gente decidia. Quer dizer, coincidentemente, não foi uma coisa que a gente combinou de fazer juntas, né? Só que a gente conversou. Nossa, eu também tô assim esse ano, né? Esse semestre agora, né, gente? Em dezembro é outro ciclo, né? Mas até lá, projetos pessoais, que a gente precisa também ter esse tempo para se dedicar a gente mesmo. E aí você falou uma coisa importante, porque eu ouvi do meu filho de 17 anos, Leozinho, ele disse assim: mãe, quando eu me separei, agora recente, em fevereiro, separei de um relacionamento de 3 anos e meio, né? Ele disse assim para mim, que não é o pai dele eu fui casada há 17 anos. Aí ele disse assim: mãe, eu queria te falar uma coisa. Ele é muito inteligente emocionalmente. Eu falei: pode falar, filho. Ele falou: aproveite esse tempo para fazer algo para você. Algo que você realmente goste, algo que você realmente quer fazer e você nunca parou para fazer. E aquilo ficou na minha mente, porque, por exemplo, eu quero voltar a fazer aula de piano, voltar a fazer dança de salão. E aí são coisas, sim, que você está fazendo para você. Não só, nossa, os meus filhos são encaminhados, sabe? Eu fiz meu trabalho muito bem, então... E aí, mas e para você, né? Porque então, a gente vai deixando tudo para depois nossos projetos, né? Eu não deixo não, tá, gente? Tudo que eu quero fazer, eu aprendi a pilotar barco, tudo assim, eu vou e faço. Mas eu sou uma mulher tratada emocionalmente. A maioria das mulheres deixa tudo para depois. E tem uma autossabotagem, chega, né? E tem uma autossabotagem que não sou importante. O não sou importante, a pessoa coloca tudo e todos em primeiro plano. Ela está sempre lá no final da fila. Ela vai comprar tudo que o filho precisa, o marido, a mãe, seja lá quem for, ela gasta, não tem problema. Mas para ela tem maior dificuldade de fazer algo por ela, de comprar uma roupa, de fazer algo por ela. É exatamente o não sou importante. E o não sou importante, ela se coloca lá no final da fila. E isso é muito comum. O não sou importante, ele vem do não merecimento. Não mereço, por isso eu não sou importante. E eu enxergo isso nas minhas aulas de planejamento financeiro com algumas mulheres, que uma das dificuldades das mulheres, além da organização financeira, é que elas, quando tem, ela gasta com o melhor presente para uma pessoa, para o melhor para uma outra pessoa, mas para ela, vamos aqui nos gastos variáveis. Roupa, quanto é que você gasta de roupa? Ah, eu não ligo para essas coisas não. Sobrancelha, não faço. Unha, não faço. Cabelo, raramente vou no salão. É tudo de bom para as outras pessoas, mas para ela não existe esse merecimento. Eu já tratei muita gente assim, com esse mesmo perfil. E que fala: Cris, eu não consigo comprar uma roupa para mim. Eu tive uma cliente que ela não conseguia entrar na loja e comprar. Ela chegava às vezes até provar, mas ela suava frio, era de um jeito que ela deixava tudo, gente. Porque ela não conseguia gastar com ela mesma o próprio dinheiro dela. Isso é verdade, viu? Isso acontece muito. Sim. Bastante. Então, esse é um dos grandes autossabotadores, né, da nossa mente. Volto a falar, o não merecimento. E aí o não merecimento, ele gera esse não sou importante e gera também um outro. Você está falando de autossabotagem, vamos lá para os autossabotadores, né? Falei do não sou importante, tem o outro, não sou bom o suficiente. Ah, esse não tão bom o suficiente. Não sou bom o suficiente. A gente pode levar, sabe para onde? Para mulher sabotadora, né? A síndrome da mulher sabotadora, que isso influencia em muito na questão de cobranças de produtos e serviços quando as mulheres fazem no seu trabalho. Sim. Quando as mulheres não acham que são boas naquilo, que elas acham que em qualquer momento elas podem ser descobertas, né? É a síndrome da impostora. É a síndrome da impostora. A minha psicóloga disse que não é uma síndrome. Eu esqueci outro nome, mas é da forma que a gente conhece, é a síndrome da mulher impostora. E muitas vezes isso causa um impacto financeiro altíssimo. Eu vou falar como advogada, por exemplo. A gente tem a possibilidade de cobrar um valor inicial para começar um processo e também uma porcentagem no final. Muitas vezes tem advogados que não conseguem cobrar inicialmente, só cobram no final. Porque acham que, e se ele achar que eu não sou boa o suficiente para estar cobrando este valor?
Tem medo de perder. Tem medo de perder, tem o medo de cliente. cobrar, tem medo de... mas se eu não fizer isso, vai pegar outro advogado, tá cheio de advogado, é melhor não cobrar. Quando você vai vender um produto, por exemplo, tem medo de... Vende aquele famoso fiado, né? Mas depois não cobra porque... eu fico com medo. Quer ver? Tem uma aluna minha que vai assistir aqui, que ela é de São Paulo, ela é baiana, mas ela mora em São Paulo. Ela saiu de um relacionamento e emprestou dinheiro pro namorado. Depois que saiu do relacionamento? Não, durante todo o relacionamento. Susto, gente, porque essa tratamento de choque, né? E aí, a terapeuta tá tentando fazer com que ela cobre. E eu não posso entrar nessa parte de terapia, né? Mas por quê? Porque eu fico com ele, porque ele tem 2 filhos, porque ele não sei o quê, mas que sensação é esse de culpa que você tem, de não ser ambiciosa, porque você está cobrando aquilo que ele te deve? As mulheres têm grandes dificuldades por isso, Cris, de não saber cobrar o seu produto de forma correta, né? Não saber cobrar quando realmente vende. E com isso, tem um impacto. É por isso que muitas mulheres empreendedoras, hoje a gente tem milhões de mulheres empreendedoras, mas elas não conseguem gerenciar o seu negócio, principalmente no fator financeiro, porque elas não conseguem cobrar de forma efetiva, porque elas acham que não merecem. Se um produto custa R$1.000, elas querem vender por 200, porque elas acham que aqui é muito mais confortável e ela tem pouco risco de achar que ela é ambiciosa demais para cobrar aquele valor. O não sou boa o suficiente, quase não sai, gente. Vamos de novo. O não sou boa o suficiente, ele é muito danoso. Porque a pessoa pensa o seguinte: eu não sou boa o suficiente, por isso eu não consigo atingir isso aqui. E ela se sabota já na mente dela de uma forma que às vezes ela nem tenta fazer algo. Porque ela já acha, é aquele tipo de pessoa que faz tudo quanto é curso. Não, mas eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que fazer mais uma formação, eu tenho que fazer mais... Eu não estou pronta ainda. Eu já fui assim, viu, gente? Já fui assim. Pois é, eu não estou pronta ainda. Não, eu não me sinto segura. Primeiro eu vou fazer de graça. Então eu vou começar a atender de graça e depois eu vou começar a cobrar. E isso, gente, nada mais é do que a autossabotagem de eu não sou boa o suficiente, que vem do não merecimento. Isso é tratável. Acredita que a Cris falando agora sobre isso, eu fazia alguns cursos na internet com um valor sempre muito acessível, mas sempre tive medo de fazer a mentoria financeira, o planejamento financeiro de forma individual com as mulheres. E aí uma seguidora minha, ela perguntou por que você não faz? E eu me questionava, gente, já li tantos livros, já comprei tanto. E o tempo todo eu ficava postergando, né? Não, eu acho que vou fazer mais isso para me sentir mais segura. Só que a gente nunca vai estar pronta 100%. Hoje eu não estou pronta 100%, mesmo sabendo que eu sou uma ótima planejadora financeira. Mas mesmo assim ainda não estou pronta. E isso é bom, porque nós somos seres faltantes, né? A gente sempre vai sentir falta de algo, a gente sempre vai achar que não tá bom. Então, quanto mais isso é bom para o nosso conhecimento, por quê? Porque a gente sempre vai querer mais. O que a gente não pode é parar e esperar o momento oportuno. O negócio é meter o pé na porta, começar, e no meio do processo a gente se torna bom. Gente, se você não tá pronta, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Time is money. Isso, ação cura o medo. Ação cura o medo. Então, quando a gente vai e faz, a gente vê que não era um bicho de 7 cabeças, a gente vê que a gente pode, sabe? E aí você vai e faz de novo. E aí, conforme você vai fazendo, você cria o hábito. E quando você cria o hábito, esse novo hábito se instala, você ganha o mundo. Então, mesmo que você não se sinta pronta, vai lá e faz. Sabe qual é a frasezinha que eu sempre digo pra mim? Tem gente menos capacitada fazendo o que eu faço e faturando mais do que eu. Então, gente, isso tem. Isso tem, então é por isso que eu tô fazendo. Não é sobre capacidade, o sucesso não é sobre capacidade. O sucesso é sobre inteligência emocional. Então, tem pessoas que às vezes não têm a capacidade ainda, mas ela tem uma capacidade de confiar nela própria. Perfeito. Ela faz, eu vou fazer. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: mesmo fazendo tudo errado com a atitude correta, você vai ter sucesso. Mas se você fizer tudo corretamente, com a atitude errada, você vai fracassar. Perfeito. Mary Kay Ash. Então, acho que é sobre isso, né? Sobre você acreditar em você. Tudo nasce dessa autoconfiança. Autoestima é muito importante. E autoestima não é sobre sua imagem física, sua roupa. É sobre como você se sente. E você tem que se amar em primeiro plano. Você tem que realmente
saber que você é incrível, você tem que realmente saber que você é merecedora, mesmo que o mundo ao teu redor não te mostre isso, o seu poder está dentro de você e de mais ninguém. Pois é, gente. E aí a gente traz, como eu estava falando com o Cris, a questão do impacto financeiro que traz a questão da autossabotagem. Quantas mulheres brilhantes não estão aí assistindo a gente agora nesse momento, tendo um negócio na cabeça ali para começar a iniciar e não começa, né, Cris? Pela questão do medo. Nossa, muitas, né? Como mentora, gente, em desbloqueio pessoal, emocional e profissional, é o que eu mais vejo. São mulheres que têm ideias, que têm talento, mas que não conseguem fluir no seu propósito de vida, ou às vezes até entram no propósito de vida, mas não conseguem ter sucesso porque não acreditam em si mesmas. E ficam ali estagnadas, né? Aí vem para fazer a mentoria comigo, e dentro da minha mentoria a gente trabalha muito os autossabotadores, a gente trabalha com hipnoterapia coletiva, né? Então é uma hipnomentoria, mentoria com hipnose, e a gente consegue acessar aí esses traumas que geraram essas autossabotagens para ir trabalhando nisso, para que a pessoa se desbloqueie, né? Porque realmente é algo que não está no externo. Não é sobre, tá cheio já de gente no mercado. Sabe, eu vou ser mais uma. Porque é difícil. Não é. É sobre a crença da pessoa, é sobre a mente, tá tudo na nossa mente. Nesse tempo que você trabalha com isso, Cris, qual você acha que é o carro-chefe, assim, das mulheres, do medo que elas falam? Existe alguma causa principal, assim? Quais são os principais medos? Principalmente. Pelo menos um. Não, são muitos, eu posso falar vários, né? Medo de não ter o suficiente, medo de ficar sem dinheiro no futuro, medo de ficar sozinha, medo de... Qual é a ordem? Acho que medo de ficar sozinha é o primeiro, né? Eu não posso elaborar uma ordem, porque cada mente é uma mente. Eu não sou uma mulher da pesquisa, mas eu poderia pesquisar entre as mais de 250 mulheres que eu já tratei, e eu acho que o maior medo realmente é o medo de ficar sozinha. É mais até do que porque como a mulher ela tem muito essa coisa de cuidadora, alguém vai vir resgatá-la. Perfeito. Então o medo de ficar só, porque ela pensa assim, se eu tiver alguém, pelo menos eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alguém para me manter. Então o medo de ficar só, eu acho que ainda é o medo pior da grande maioria das mulheres, especialmente de 40 anos para cima, porque é um padrão repetitivo emocionalizado que vai sendo passado de geração em geração. As gerações mais jovens, até os 39, o medo é mais o financeiro, porque elas já vêm com já tem um avanço nessa programação. Elas já entendem que se elas podem se manter, se bancar, né, elas podem viajar para onde querem, podem ter o relacionamento que querem, elas não ficam nessa prisão de que alguém vai vir resgatá-la. Mas houve o despertar. Sim, mas a maioria das mulheres ainda está presa de que elas até querem ganhar o dinheiro, trabalhar e tudo mais, mas elas não acreditam que vão ser muito bem-sucedidas financeiramente. Para elas serem ricas ou milionárias, tem que vir um salvador. Ou uma herança, ou um salvador, ou uma loteria. Né? Então, não acredita que elas podem faturar centenas de dólares e milhões. Tem um teste que eu faço com minhas alunas, que é assim, um teste dos 10 minutos, onde elas pausam e eu peço para ela pegar um papel e escrever 10 coisas que elas querem para ela, que elas desejam que a realize na vida dela. Muita dificuldade. Muitas têm a dificuldade de visualizar aquilo que elas querem. Que quando falam é muito padrão. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter o sucesso na minha carreira, mas nada de uma forma assim que elas consigam enxergar de uma forma muito ampla. Você sabe o que é o pior? Que dentro dessas perguntas, que é algo que eu também trabalho mais ou menos isso, é escrever a lista do que você não quer, né, para poder você chegar na lista do que você quer. A maioria só sabe que não quer ter dívida, gente. Isso não é sonho, gente. Ou então, assim, quero ter dinheiro. Mas dinheiro é energia de troca monetária do universo. O dinheiro, ele não é um fim. O dinheiro, ele é um meio. Quem é apegado ao dinheiro e fica preocupado só em ganhar mais dinheiro, não ganha dinheiro. Ganha, mas não fica. Você tem que ter os seus sonhos, seus projetos. Você fica focando muito na sobrevivência. Você quer morar 3 meses na Europa, 3 meses no Brasil. Você quer fazer viagens para tais lugares, viajar o mundo, você quer comprar esse carro, ter esse apartamento, você quer ter liberdade de escolha,
que você quer fazer, o que te move. Isso é algo que vai fazer com que você trabalhe para o dinheiro chegar. Mas se você trabalha só pelo dinheiro, sem ter um sonho, sem ter uma meta, sem ter um propósito, sem ter objetivos, aquele dinheiro não vai chegar, ou se chega, ele também não é o suficiente e vai embora. O dinheiro precisa ter função e destinação. Se não tiver, realmente, é isso que Cris fala. A gente tem no planejamento financeiro, eu disponibilizo 2 planilhas, né? De orçamento e o de sonhos. E eu sempre começo pela planilha dos sonhos, antes da gente ir para o orçamento mensal. Porque a gente precisa saber desejar, né? Mentalizar, porque imagine uma vida apenas de pagar contas, só de sobrevivência. E quando a gente vai para essa planilha de sonhos, você não tem noção, eu acho que 80% das minhas alunas, elas não têm sonhos. Têm sonhos, mas eu acho que elas se sentem tão culpadas por falar daquele sonho, tá? Eu quero comprar uma casa para minha família, eu quero me organizar financeiramente, eu quero ter uma reserva de emergência, mas qual é aquele sonho? Elas têm vergonha de falar o sonho porque elas não acreditam nele. Não acreditam que podem conseguir. Eu tento falar assim, sua criança interior, vamos lá. Qual foi aquele sonho que você teve quando você era pequenininha? Porque, por exemplo, meu sonho desde pequena era conhecer Paris. Tem até um quadro aqui, gente, na minha frente, né? Paris. Eu pensava que eu nunca conseguiria alcançar isso. E eu fui esse ano para Paris. Depois de quase mais de 20 anos sonhando nisso. E quando você vai para essas mulheres perguntar, tá, qual aquele desejo, aquele sonho, aí elas começam a trazer aquela coisa da criança interior, de trazer um pouco mais daquele sonho de quando eu era pequenininha. No meu sonho é um mochilão na Europa. Aí começa a sair, você tem que realmente estar ali instigando. Gente, nosso dinheiro, ele é limitado, nossos sonhos são ilimitados, você deve ter algum sonho. Você tem sonho, qual é o seu sonho de mulher? A dificuldade, e é bom que você abordou isso, eu nunca tinha pensado nisso, de as mulheres não acreditarem que isso pode acontecer. E tem vergonha de falar, entende? Porque não acredita que realmente é possível. Então é como se ela estivesse mentindo e dá vergonha falar para você que tá ali, uma mentora, mentir, porque no fundo ela não acredita que ela pode conquistar aquilo. Cami, olha, eu tô adorando esse papo. A gente já conversou bastante, hein? Já. Aí eu queria, assim, pra gente finalizar, a gente podia fazer o seguinte, o que você acha? Nada de champanhe, hein? Nada de champanhe, de vinho. Mas o próximo terá. Eu queria que você desse, você pode fazer eu posso fazer o mesmo, tá? Você pode me pedir 3, eu não vou falar dicas não, nem conselhos, vou falar orientações. Então eu quero que você dê 3 orientações para as mulheres, para que elas possam começar a se organizar financeiramente e sair das trevas aí, onde não estão conseguindo guardar, poupar, prosperar, enfim. Depois você fala as suas 3 dicas para as mulheres alcançarem o sucesso. Ok, pronto. Então, primeira coisa é entender realmente a função do dinheiro. O dinheiro a gente vê muito nas redes sociais como um fator de consumo. E o dinheiro para mulheres se torna autonomia e liberdade. Entender que esse é o poder do dinheiro e o poder da transformação que esse dinheiro pode trazer na vida de uma mulher. Ser livre, e a gente pode dizer que nós somos livres, né, Cris? A gente faz aquilo dentro do limite do Código Penal, né? Pelo amor de Deus, viu, gente? Réu primário, não. Mas entender realmente, primeiro ponto, entender a função do dinheiro e o poder que ele pode trazer de transformação. E essa transformação desse poder, quando eu comecei a entender o que o dinheiro foi, realmente o que minha vida transformou. Segundo ponto, mulher, começa a gastar menos do que você ganha. Se você é uma mulher cara, como eu digo para minhas alunas, se você é uma mulher cara, então começa a gerar mais dinheiro para que você viva esse status que você está. Sem precisar sair, sem precisar se manter nessa vida que a gente vê muito nas redes sociais, né? De que as pessoas precisam gastar o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que muitas vezes nem gostam. Nossa, isso é muito, né? Muito. E o terceiro, comece a pensar no futuro, na sua aposentadoria, porque não haverá resgate. Hoje, nós mulheres, nós temos 3 ativos super importantes. O ativo saúde, tempo e dinheiro. Enquanto você não tem ainda o ativo dinheiro, você tem tempo e energia.
Então, essa é a hora de você realmente fazer gerar dinheiro. Porque quando você tiver com 50, 60 anos, você não vai ter a mesma energia que você hoje tem de 30, 40, 50 anos. Você não vai ter tanta energia assim quando você estiver com 70, 80 anos. Né? Então, é importante começar a projetar com o mínimo que você possa começar. Se você hoje, mulher, tem R$50, R$100 para começar a sua aposentadoria, pode sim. E aí eu te chamo para ser a minha aluna para a gente fazer esse planejamento financeiro de forma eficaz e realista e correta. Porque a gente vê muitos gurus financeiros tentando ensinar uma vida, porque uma vida de uma mulher que é mãe é completamente diferente de uma mulher que não tem filhos e que mora sozinha. São realidades distintas, né? Então é isso. Essas são as três, mas existem várias outras. E você, Cris, Perfeito. Quais são as três dicas para uma mulher se tornar uma mulher muito mais confiante? Uma mulher confiante, uma mulher de sucesso, ela precisa ter os 3 As. Primeiro A, autoconhecimento. Segundo A, autoestima. Terceiro A, autoamor. Eu vou começar do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem quando você realmente se conhece. Quem é você, o que você gosta, quais são suas preferências. E para isso você tem que se ouvir. Uma dica aí dentro disso é meditar, fazer meditação. Autoestima, trabalhar no seu merecimento. E aí, gente, hipnoterapia e reprogramação mental. E autoamor, se amar em primeiro plano. Ninguém vai vir te amar se você não se ama. Então, se amar, se valorizar, se aceitar como você é, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, todos somos diferentes e cada um de nós tem as suas peculiaridades que nos faz únicas, que nos faz únicos. O meu cabelo é cacheado, o seu cabelo pode ser liso. Eu tenho 1,70 m, você pode ter 1,50 m. E 6, por exemplo, como eu. Pronto, 1,56 m, mas não importa. Porque você é especial do jeito que você é incrível do jeito que você é incrível porque você é única, justamente pelas suas diferenças. Então, esse autoamor, ele te leva para uma autoconfiança muito poderosa na vida. Então, trabalha seu autoconhecimento, sua autoestima e seu autoamor. Ô, Cris, eu queria agradecer e vou cobrar o nosso próximo encontro com um champanhe, viu? Pronto, combinadíssimo. Eu que agradeço, né? Porque, afinal de contas, você veio aqui hoje usar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é um tempo corrido, né? A gente estava falando sobre isso no elevador aqui, né? Que a gente quer fazer tanta coisa e não é que a gente procrastina, é porque a gente tem equilíbrio de vida e tem momento que você já não quer trabalhar, que você quer sair para relaxar, para curtir, né? E esse equilíbrio é importante, a gente não pode ficar nessa coisa de ser workaholic, né? Então, não, mas você não saiu para não foi tomar um drink, porque então você não fez aquilo que faltava. Não, gente, porque tem que ter equilíbrio na vida, né? Com certeza. Então, o tempo que a gente dedica ali nessa distribuição do tempo de equilíbrio, às vezes não sobra para fazer outras coisas do trabalho. E você parou um tempinho do seu trabalho, veio aqui conversar com as minhas seguidoras, veio aqui conversar com as suas seguidoras. Seguidora é o seguinte, gente, porque seguidora de dor, para que esse negócio de dor, né, gente? Seguidora é muito melhor, né, de amor. Então, te agradeço demais, Cami, pelas dicas. Sigam a Camila Luz, tá, gente, no Insta dela. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, aqui para quem está assistindo inteiro aqui na íntegra no YouTube. Aguardem nosso próximo Pod Cris, que a gente vai vir aqui. Ainda não tenho regularidade, frequência, nada disso, tá, gente? Eu estou, assim, numa fase de ócio criativo, onde eu estou criando muitos projetos, então não sei se vou vir uma vez por mês, a cada 15 dias, só sei que quando eu vier vai ser babado, vai ser fantástico. Então, compartilhem. Transformador. Compartilhem esse vídeo para ajudar outras mulheres que vocês amem. Mandem para os homens também, mandem para os amigos, mandem até para os inimigos, gente. Quanto mais gente feliz no mundo, melhor. Obrigada, Cris. Obrigada, gratidão. Beijo, Cami. Gratidão. Tchau, gente.